Boa noite. O número de nascimentos de gêmeos aumentou 100% entre os anos de 1975 e 2000. Nesse mesmo período, a taxa de nascimento de trigêmeos, acredite, cresceu 600%. Quais os fatores que podem estar favorecendo a gravidez múltipla? Quais os maiores desafios de uma família quando irmãos gêmeos entram em cena? E as escolas estão preparadas para lidar com essa questão? O que pode ajudar ou atrapalhar o processo de construção da identidade de cada um dos gêmeos? Perguntas para serem respondidas aqui no Opinião Pernambuco. Participam do nosso programa a professora de Psicologia da Universidade Católica de Pernambuco e autora do livro Gêmeos, o que dizem os pais, irmãos e eles próprios, Cristina Brito, a terapeuta familiar Viviane Torquato e o estudante da Universidade Federal de Pernambuco, Tiago Augusto. Lembramos que você pode participar do programa, a gente quer que você participe do programa enviando perguntas e comentários para o e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo telefone 3423-6836 ou pelo Twitter @opiniãope. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Primeira pergunta: por que as taxas de nascimentos de gêmeos e de trigêmeos estão crescendo tanto? Onde é que a gente vai buscar resposta para isso? Bem, uma das explicações se deve ao fato de que, como os casais estão tendo que optar por ter filhos mais tarde, porque privilegiam a carreira profissional, a estabilidade financeira e tal. Então, muitas vezes, quando eles vão ter sua família, vão ter seus filhos, isso fica mais difícil e eles tendem a recorrer a tecnologias de reprodução assistida. E nesse processo, geralmente, são implantados vários óvulos para que a mulher possa gerar né, 1 ou 2 filhos. E muitas vezes acaba que nascem múltiplos, como a gente tem visto, geralmente na mídia. E é uma necessidade, vamos dizer assim, de assegurar o nascimento de algum daqueles embriões, né? Agora, a mulher, sem ser a gravidez assistida, a gestação assistida, enfim, a gravidez natural numa mulher a partir dos 35 anos, essa faixa etária mais avançada também pode favorecer o nascimento de gêmeos ou não? Ela contribui, né? Exatamente isso que a gente observa, que as mulheres que estão hoje em dia esperando, né, como disse Cristina, mesmo que seja uma gravidez, né, de métodos naturais, mas a partir dos 35 anos, a probabilidade, né, dessa gravidez, ela trazer filhos gêmeos, trigêmeos, né, múltiplos, ela aumenta. E também existe um outro fator que nós estamos cada vez mais lidando com tecnologias de ponta, de um modo geral. Então, a gravidez hoje em dia não é uma gravidez de há 20, 30 anos atrás. Então, as mulheres hoje em dia, elas estão tendo muito mais condições de serem assistidas, mesmo na gravidez normal, métodos concepcionais normais, mas tendo todo um suporte, né, de acompanhamento desde os primeiros meses até o final dessa gestação. Então, isso faz com que esses nascimentos, eles sejam de fato vingados, efetuados, e aí esse número está cada vez maior. Porque é muito comum os gêmeos serem prematuros, não é? É. E aí, considerando épocas atrás, o risco era maior, dessas crianças não vingarem era maior. Isso. Mulheres obesas têm mais propensão à gravidez de gêmeos? Li isso em algum lugar. Por causa de um hormônio que elas fabricam com mais intensidade, que favorece também a gestação de múltiplos. Então,
A idade, o fator idade, obesidade, uma gravidez assistida, Aham. os Medicamente métodos. assistida, que se implantam vários óvulos para ver se seguram, né? Algum deles, e às vezes todos eles realmente conseguem, né? Ser gerados e aí a gente tem essa explosão de múltiplos. Agora, no nosso livro, a gente não se deteve já nessa que você questão, falou no livro, deixa eu mostrar ele aqui. na questão dos múltiplos. Você é coautora do livro, não é isso, Cristina? Quem fez esse livro com você? Eu tive a colaboração da minha parceira e colega de trabalho, que é Célia Maria Sotomayor de Souza Fonseca, e de 3 alunos da iniciação científica, Karine Andrade Torres, Kessia Magalhães e Renato Marim, que eram bolsistas e agora são mestres. Antes da gente falar sobre o livro, quero trazer algumas questões que vocês abordam. Eu queria explicar sua presença aqui, Tiago, porque você é estudante de História, né? E está aqui para falar sobre nascimentos de gêmeos e, enfim, porque você é gêmeo, univitelino. Univitelinos. Nasci dos anos 80, minha mãe, quando eu nasci, tinha menos de 25 anos. Olha, Então, estou fugindo das probabilidades aí, né? Você falou também que não tem outro caso na família. Não tem outro caso na família, esse é o primeiro e o único até agora. Aham. Então, é bem fora das probabilidades, né? Do padrão, né? Do padrão que foi Porque a explicado até agora. hereditariedade é um componente forte, não é? Como é que foi essa experiência para você, antes de eu conversar com Viviane aqui, com Cristina, sobre essa construção da identidade, né, dos irmãos gêmeos? Como é que foi para você essa experiência de ser gêmeo? Univitelino, que a gente chama de idêntico, né? Gêmeos idênticos. Na verdade, esse termo não é um termo favorável, porque eles não são idênticos, né? A gente chama popularmente. Popularmente a gente usa isso, mas não é um termo adequado, né? Porque eles têm sua própria personalidade, têm sua própria maneira de ser. Mas a semelhança física é impressionante, né? Mas popularmente é assim que eles são designados. Como é que foi para você essa experiência? Primeiramente, obrigado, professora, pelo apoio. Porque é isso mesmo, né? A gente, desde a infância incomoda quase nada, porque a gente, né, é criança ainda e tal. A gente é mais um brinquedinho da família e não se incomoda com isso. Mas a partir da puberdade, da adolescência, a coisa da construção da identidade, quando isso entra em cena, isso se torna um problema, né? Os amigos íntimos confundem, fazem disso uma brincadeira e pode ser um problema, né? Para mim foi até os 13, 14 anos, mas depois a gente tira de letra. Mas hoje em dia eu me divirto bastante com isso, acredito que meu irmão também, e não tem nenhum problema, apesar da gente não fugir da estratégia de ter a própria imagem, ter a própria personalidade, a própria aparência. Vocês procuram se distinguir um do Se outro. distinguir fisicamente, inclusive, né? Tem aquelas estratégias que a gente busca E quais são? inconscientemente. Por exemplo, você tem barba, ele tem? Ele não. Aham. E vice-versa. Às vezes acontece dele ter e eu não. Às vezes a gente não é muito forçado isso não, é uma coisa meio que inconsciente. A gente vai lá e se diferencia dessa forma sutil assim, mas sem mais aquele trauma. Não existe trauma. Existe um incômodo, né? Uma parte de introspecção que acontece, mas que é superado. No seu livro, Cristina, na apresentação do livro, tem aqui um comentário, quase uma queixa, falando de que há poucos estudos nessa área e pouca literatura sobre isso também. Eu queria saber por que se estuda pouco, por que há pouca literatura e que você comentasse também o viés que vocês escolheram, que é um viés mais comportamental. Vocês trabalham isso aqui no livro. E familiar. A gente se interessou exatamente por essa pesquisa que durou 2 anos. Foi realizada com 15 pais, 15 irmãos de gêmeos e 15 gêmeos.
né? Não necessariamente da mesma família. E o nosso desafio maior foi justamente encontrar literatura para embasar teoricamente nossos estudos, porque o que a gente encontra muito sobre gêmeos é falando do gêmeo em si, ou na questão de temperamento, ou estudos de genética mesmo, que são vários, ou então personalidade, cognição, linguagem, desenvolvimento da linguagem, porque há um período, como ele falou na infância, que eles se bastam e eles têm uma linguagem própria que chama até efeito de gêmeos. Uhum. Eles se entendem naquele linguajar deles que os outros não compreendem. Mas né? Quando são muito pequenos, quando são não muito pequenos. Isso tende a cessar com o desenvolvimento, mas eles criam uma linguagem própria. Também é comum eles atenderem pelo outro. A mãe chama um e o outro atende. Responde. Eles, às vezes, se denominam com o nome do outro, tá? Então, isso é uma confusão que há neles quando eles são muito pequenos. Agora, cabe muito também à família e ao meio social diferenciá-los, porque, às vezes, o que acontece é que chamam eles os gêmeos, as crianças, os gêmeos, e aí eles não conseguem também se diferenciar, né? Diferenciar que ele é fulano, o outro é ciclano. Às vezes os nomes são foneticamente parecidos. Tudo isso cria alguma dificuldade. Por isso que eu te perguntei o nome do seu irmão. Você é Tiago e ele Felipe, para ver se havia alguma similaridade fonética. Aí isso foi o desafio, né? Porque a gente não tem realmente estudos visando a família. Como é que a família lida com essa questão? Essa família é chamada gemelar ou gemelípara, porque é a família que tem gêmeos, né? E ela sofre, sim, algumas inseguranças, algumas dificuldades, dúvidas sobre como criar esses filhos ao mesmo tempo, porque eles demandam aquela mãe ao mesmo tempo, não é? E o pai também. É interessante frisar isso, que geralmente o pai, numa gravidez gemelar, ele se faz muito mais presente. Do que quando é um único filho. É um único filho. Porque ele é realmente necessário, né? Enquanto uma está com um, alguém tem que ficar com o outro. E a família extensa também é muito importante. Isso, Quais são as maiores dificuldades da família, dos pais, para lidarem com filhos gêmeos? Olha, primeiro a gente observa muito um susto, um impacto, né? Uma gravidez que normalmente vamos considerar aquela gravidez esperada, desejada, que na maioria das vezes, de modo geral falando, de um filho, né? Um filho ou filha. E aí vem dois. Né? Então, os pais se surpreendem, muitas vezes não acreditam, pedem para o médico confirmar, olhar de novo, é ultrassonografia, doutor, o senhor está enganado, pelo amor de Deus, depois não é. Então, são processos que esses pais vivenciam, né? Essa mãe de um modo especial, e esse pai também, como está dizendo Cristina, até cair a ficha, porque as coisas serão duplicadas em todos os aspectos. Né? Então, a gente já sabe do trabalho e da mudança no contexto familiar que uma gravidez, o nascimento de um bebê provoca. Então, a gente também sabe o que é isso duas vezes e ao mesmo tempo, né, Tiago? Então, vai demandar, eu acho que coisa boa, né, essa consciência do pai, desses pais que eu acho que hoje em dia eles estão tendo essa consciência maior, né? Eu acho que os meios de comunicação, o desenvolvimento, então é uma solicitação mais que necessária. E também o socorro, né, a chegada dessa família ampliada. Então, aí vem as avós, vem os avós, vem os irmãos, vem os tios, porque a situação realmente vai passar por um período de transição, os gastos, né, financeiros também, né, aumentam, dobram, né? Dobram, né? E olha, às vezes mais do que isso, né? E vamos considerar famílias que têm outros filhos. Então, né, a gente tem que pensar de uma forma ampla, né, essas questões todas, entende? Você lembra de relatos da sua mãe e do seu pai relacionados a esse período de adaptação? Porque vocês foram os primeiros filhos. Isso. Né? Vocês são 3 e os primeiros foram gêmeos. Você lembra de relatos? Adaptação à chegada dos gêmeos. Não muito. Os relatos são mais de ordem econômica. O susto que vem, porque foi de surpresa.
meu irmão se chama Felipe. Não é por causa de nenhuma ligação bíblica, evangélica, religiosa, é porque o médico se chamava Felipe e o nome foi escolhido na hora, em homenagem ao médico que fez o parto. Então foi uma surpresa, foi um baque na família e os relatos que eu me recordo são desse tipo, dessa ordem. Né? Como é que a gente vai se organizar impacto em termos financeiro, de, né? Receber esses dois. Até a mãe tem que deixar de trabalhar. Houve casos na nossa pesquisa que elas tiveram que deixar de trabalhar para cuidar dos bebês e o impacto financeiro fica bem maior nessa circunstância, né? Teve relatos de pais que tiveram que arrumar outro trabalho, tiveram que trabalhar outro expediente para fazer face às despesas. Em que pese a satisfação e o orgulho de terem gêmeos, porque é interessante isso que ele falou, de quando eles eram crianças, eles não percebiam muito, porque eles são estrelas. Eles são paparicados onde eles chegam, eles são o alvo da atenção, todo mundo acha bonitinho, ai que gracinha gêmeos e tal, todo mundo... Então eles são muito, até um disse, a gente parece que é ator, que é atriz, né? Famosos, Então né? eles Sim, ficam né? famosos na região, na vizinhança, os vizinhos também se fazem muito presentes nesses momentos. Houve relatos que a vizinhança chegou perto também, né, da família. Cristina, só completando, as pessoas tendem a ser muito carinhosas, né, amorosas, solícitas, né, brincam, compartilham. Então, os pais disseram isso também, eles aparecem através dos filhos gêmeos, eles também ficam na mídia, vamos dizer assim, né? Eles entram em cena e tudo isso para eles é mais uma brincadeira. Agora, realmente o peso maior vai ser na adolescência. Porque aí eles vão se dando conta As dificuldades. da dificuldade de identificação, de separação, quem sou eu, quem é ele, né? Não é fácil uma pessoa ter sempre um idêntico junto de si, Mas desde essa dificuldade na adolescência, ela também é maior para a família? Lidar com esses filhos gêmeos na família e ter um papel aí positivo para a construção dessas identidades, para que eles não se vejam como par, mas se vejam na sua individualidade? Sim, isso acontece. Normalmente, o período da adolescência ele já tem uma característica que traz o desenvolvimento de uma identidade, né? Que na verdade começou lá atrás, né? Mas que na adolescência ela se intensifica. Então, isso acontece, vamos dizer, numa família que tem um filho a cada vez, aquele filho que chega na adolescência. Então, vamos pensar numa família que vivencia ao mesmo tempo 2 filhos que estão no processo de diferenciação, né? De saber quem eu sou, o que é que eu quero, o que é que eu gosto, para onde eu vou, e ele é diferente de mim, né? Para onde ele vai, o que é que faz, o que é que ele gosta, amigos, trabalho, circunstâncias, escolhas. Então, essa família, o que nós terapeutas tratamos e recomendamos é uma atenção maior, porque vai requerer mesmo que essa mãe e esse pai ajudem, facilitando o processo, entendendo, né, as inseguranças, as perguntas, né? Como é que foi para você isso, esse período, como você já colocou aqui, da sua adolescência com seu irmão? Na adolescência tem essa busca da afirmação da sua individualidade, né? Que é um pouco atrapalhada, né, pelos amigos, os mais próximos principalmente, por incrível que pareça, né? Os mais próximos não deveriam ser os que confundem, mas parece que confundem de propósito, para tirar sarro. Então é complicado, porque você quer ser você não quer ser obrigado a ter os mesmos sucessos do seu irmão, né? Você quer se permitir trilhar o seu caminho, as suas escolhas. Depois do intervalo, vou querer saber de você se as comparações entre um e outro são frequentes. Mas a gente faz um intervalo curto, volta daqui a pouquinho para continuar essa conversa. Você pode participar do Opinião Pernambuco enviando perguntas e comentários para o e-mail opiniãotvu@gmail.com, também pelo telefone 34236836 ou então pelo Twitter @opiniãope. E hoje nós estamos falando aqui sobre gêmeos. A gente volta já.
O Opinião Pernambuco está de volta. Hoje nós falamos sobre gêmeos. Participam do programa a professora de Psicologia da Universidade Católica de Pernambuco, a Cristina Brito, a terapeuta Viviane Torquato e Tiago Augusto, estudante de História da Universidade Federal de Pernambuco. Olha só, a gente falou na abertura do programa que o número de gêmeos de 75 até 2000 aumentou 100%, o número de nascimentos. Nesse mesmo período, o número de trigêmeos aumentou em 600%. A minha pergunta é: pais e escolas, principalmente considerando aí esse aumento no número de nascimentos de gêmeos e trigêmeos, enfim, pais e escolas estão devidamente preparados para lidar com essa questão? E mais, existe na área de saúde algum serviço que oriente os pais de gêmeos? Veja, isso foi uma queixa de vários pais, né? Eles se ressentem ou se ressentiram porque a maioria dos nossos entrevistados eram já jovens. Nós não quisemos fazer com crianças e adolescentes porque é mais complicado, os pais têm que autorizar, né, pesquisas com essas faixas etárias, e os jovens podem assinar o termo de consentimento por eles mesmos, para fazer a pesquisa. Então, eles se ressentiam disso, de não terem um preparo, de não terem um curso, de não terem um treinamento. Não há na rede pública de saúde? Eu desconheço, mas há um livro publicado por duas americanas, que nós citamos bastante, Criando Filhos Gêmeos, que elas tomaram essa iniciativa na realidade americana, porque uma delas teve gêmeos e se viu sem nenhum apoio. E aí, a partir disso, ela criou tipo uma ONG, né, que ajuda esses pais quando tem gravidez múltipla. Mas eu desconheço que nós temos alguns sites. Tem os próprios pais falando de sua experiência de ter filhos gêmeos, compartilhando, aconselhando um ao outro. Porque há casos, assim, às vezes hilários, de que uma troca o bebê, já pensa que amamentou e aí amamenta de novo o mesmo bebê. Aí ela disse: acabei com essa história de vestir igual. Aí eu vestia completamente diferente para saber que já tinha sido aquele. Então, eles vão por ensaio e erro, fazendo as coisas, entendeu? Por intuição mesmo, porque não teve ninguém para dizer como era que devia fazer em tal ou qual situação. A gente tem aí na rede pública de saúde serviços de orientação à amamentação, por exemplo. O IMIP tem um trabalho belíssimo, né, em relação à amamentação. Tem toda a orientação, todos os cuidados do pré-natal. Vocês acham que esse tipo de serviço é necessário para contemplar, para assistir esses pais que vão ter filhos gêmeos, dar suporte psicológico, emocional e orientá-los na criação desses filhos? Ou não? Cada vez mais, né? Nós temos, como você está dizendo aí, o exemplo do IMIP, que precisa ser divulgado, né? Eu acho que ele ainda é relativamente pouco divulgado, precisa, e outros, né? E outros hospitais, outros centros de saúde, porque é de fundamental importância. Do jeito que você está colocando aí, veja a quantidade de gêmeos e trigêmeos, né? De gravidez múltiplas que nós hoje encontramos, que existe, então a demanda aumentou. Então, esses serviços todos são, hoje em dia, muito importantes, muito necessários. E também você fez um relato, agora há pouco, avaliando um pouquinho o preparo das condições das escolas, não é verdade? Isso também é uma carência. Hoje em dia, eu já coloco que a gente já observa que as escolas começam a ter um grupo multidisciplinar, onde essas escolas recebem as várias realidades de seus alunos com as suas famílias, dentre elas, gêmeos.
Então, nós temos psicopedagogas, nós temos as psicólogas especialistas, então algumas escolas, mas cada vez mais isso realmente é de grande importância. Precisa que tenham aprender a lidar com os irmãos gêmeos, que muitas vezes, ou na maioria das vezes, eles estão na mesma classe, mas cada caso tem que ser estudado, porque pode ser que permaneça, né? Não necessariamente tem que se separar esses irmãos, mas tem que fazer um acompanhamento de que idade até que idade, se estão bem juntos na mesma turma, ou então a partir de que momento talvez seja mais indicado separar, colocar um irmão em cada turma, para que cada um possa se desenvolver melhor, de uma forma mais livre, mais espontânea, não é? Na sua própria, com seus próprios recursos, suas próprias qualidades. Tiago, você estudou na mesma sala com seu irmão ou vocês estudaram em salas separadas e como é que foi essa experiência para você? Na mesma sala até a 5ª série, o ensino fundamental, né, até os 11 anos de idade. Depois a gente se separou. Na época que a gente estudava juntos na mesma sala, a gente se apoiava muito, né, nos deveres de casa, tal, dentro da sala, sentava sempre juntos. Mas eu lembro que havia uma cobrança, inclusive, dos professores de que os desempenhos fossem igualmente bons, dos dois. Estranhava-se muito quando um se dava mal na matéria e o outro não, e os dois estudando sempre juntos, na mesma sala. Sentia muito isso. Essa questão das comparações é uma das coisas que eles mais detestam. Eles detestam serem comparados e isso ocorre frequentemente, né? E essa questão da separação na escola, que Viviane tocou, é uma coisa que a gente tem que se deter um pouco, porque realmente, às vezes, os pais, na ânsia também de que os filhos se diferenciem, às vezes eles podem separar precocemente essas crianças e elas não estarem ainda preparadas para isso. Isso ser muito mais angustiante, certo? E ela até regredir. Ela tem mais dificuldade no seu desenvolvimento. Então, é como ela disse, tem que avaliar o todo, o contexto, para saber até onde eles devem permanecer juntos e até quando é melhor separá-los. Há relatos na pesquisa de que a mãe disse, quando eu separei as duas da turma, né, ficaram em salas separadas, fulaninha deslanchou a outra, aqui, porque é muito comum um ser mais dominante e o outro ser mais submisso. Ou então eles trocam de posição numa determinada situação, por exemplo, nos esportes. Um se sobressai e o outro fica mais escondidinho. Mas na escola, um se sobressai, entende? Há, às vezes, essa oscilação entre eles. E aí, quando ela separou, a outra brilhou, porque a irmã dominava a situação. Então, às vezes, é necessário realmente, quando a escola vê que aquela criança está sendo prejudicada no seu desenvolvimento, porque a gêmea ou o gêmeo está abafando a personalidade do irmão, o jeito de ser do irmão, as potencialidades, é melhor separar. Nunca é uma decisão só dos pais, nem só da escola. Tem que ser uma decisão compartilhada. Conjunta. E é comum aí se recorrer a um terapeuta, como no seu caso, um terapeuta familiar, para ele ajudar a família a tomar essa decisão, se a família separa os irmãos em sala de aula ou se eles permanecem juntos? Olha, nós terapeutas de família estamos sendo cada vez mais procurados para uma assistência nessa família como um todo, né? Esse é um dos aspectos. Essa é uma situação, como disse Cristina, que vai precisar ser avaliada caso a caso, família a família, na idade, que idade, né, de cada irmão. Como o Tiago colocou, né, vocês ficaram juntos até 5ª, 6ª série, não é isso? 5ª série. Então, quer dizer que conseguiam estudar bem, estar bem se relacionar. Depois é que houve essa indicação de uma separação de classe. Então, os terapeutas, eles orientam, somos hoje procurados para que realmente esses pais tenham mais informações, né, e eles se sintam mais seguros. E não só pais, escola, mas os próprios filhos. Eles também precisam ser ouvidos, né? A gente precisa conversar com todos os componentes, os outros irmãos, no caso de haver outros irmãos, entende? Então, são algumas decisões que precisam ser tomadas em conjunto, né, por essa família.
No seu caso, Tiago, você disse que vocês ficaram juntos até os 11 anos de idade e depois houve a separação. Foi uma escolha de vocês, só de vocês dois, porque você falou que quando foi entrando na puberdade começou a sentir os incômodos da semelhança e essa semelhança no grupo social. Vocês começaram a ficar um pouco incomodados com isso. Foi um desejo de vocês ou foi uma orientação da própria escola, foi uma orientação da família? Nem uma coisa nem outra. Foi um vestibular para uma outra escola que nós dois fizemos, apenas eu passei. E aí a contingência, né? Cada um separou vocês não a gente só de mudaram escola. de sala, vocês De escola. mudaram de escola, ficou cada De um numa escola. E aí a gente sentiu, porque só contava com o apoio do outro dentro de casa. E mediado pelo pai, e eram assuntos diferentes, uma abordagem pedagógica diferente, porque tinha mudado de escola. Então, a gente sentiu uma diferença, assim. Tiago, mas assim, você lembra do momento em que você fez o vestibular e que foi você, não é isso? Fui. Que você passou para uma outra escola, seu irmão permaneceu na escola anterior. Foi para outra. Ah, foi para outra Uma também. outra. Então, todo mundo, você para uma Todo mundo nova... mudou de escola. Ok. Então, e aí, vocês chegaram a conversar com seu irmão, você com seu irmão, com seus pais nesse momento, e agora a gente vai cada um para um canto? Lembra de alguma coisa nesse sentido aí? Não, eu lembro que houve uma comemoração inicial, né, pela conquista. Foi um momento, mas houve também um momento de preocupação com ele, né, que ele não conseguiu essa aprovação. Então, as atenções se focaram muito mais nele do que em mim, assim. E eu achei positivo isso. Você falou também que na adolescência vocês começaram a sentir essa necessidade não da separação propriamente, mas de cada um ter o seu próprio território e ter realçado a sua própria identidade. Antes disso, lá atrás, na infância, em algum momento vocês sentiram a necessidade inversa? Ou seja, a necessidade de se assemelharem? Não, nunca. Não que a gente não gostasse de ser gêmeos, né? Era divertido, sempre foi divertido em todas as épocas. Na puberdade isso variava, às vezes era chato, às vezes era bom, enfim. Mas na infância não, a gente nunca reclamou de ser gêmeos, mas também a gente não comemorava o fato de ser igual, porque às vezes enjoava um pouco. Foi uma coisa curtida. Foi uma coisa curtida, assim, não temos traumas, nem da infância, nem da adolescência. Acredito que a gente conseguiu vencer essas passagens todas, mas não deve ser o caso de todas as famílias, de todos os gêmeos. Sim, no nosso livro a gente encontrou depoimentos de gêmeos que detestam estarem nessa condição, né? Que não gostam e tentam se diferenciar de toda forma. Já na infância? Não, é mais a partir da adolescência que tudo isso começa mesmo. Não querem mais vestir as mesmas roupas, porque é comum vestir roupas iguais ou então só diferenciando a cor, não é? Isso é um movimento muito interessante, porque às vezes eles não querem vestir a mesma roupa ou roupa parecida, mas quando na adolescência, ou mesmo jovem adulto, quando ele vê que o outro comprou uma camisa que agrada, aí ele vai também e compra. Isso é um vai e vem, entendeu? Ora eles querem se diferenciar, ora eles não querem, mas que isso seja uma coisa deles e não imposta. Há algum momento na vida dos gêmeos em que eles se bastam? E aí eu estou imaginando mais mesmo a infância, talvez os primeiros anos aí da infância, eles se bastam? Isso acontece na grande maioria das vezes, não só na infância, Estela. Isso muitas vezes a gente encontra e observa mesmo numa idade adulta, né? Nós estávamos conversando, tem um caso aqui, não é um relato no livro, né, de Cristina, de duas irmãs que têm 39 anos, é isso, Cristina? Mais velhas. Mais velhas, Da não é? pesquisa. E as duas não casaram, as duas dormem juntas até hoje, as duas, né, têm uma convivência, a gente diz, isso aí, claro que a gente pode generalizar, mas assim, são relações simbióticas, né, que a gente normalmente identifica, não é, quando existe essa, porque normalmente se criam laços mais próximos, não é verdade? Porque a genética facilita a terem pontos em comum. Eu gosto disso, normalmente o outro também, eu quero isso, o outro também, não é verdade?
verdade? Mas quando essa aproximação ela ultrapassa determinados pontos e aspectos, aí como fica muito demais, como a gente diz, então essa relação a gente, né, identifica como simbiótica e aí precisa ser vista, ser tratada, né? É um processo que acontece isso muitas vezes. E aí já se torna talvez até uma coisa patológica, né? Porque elas têm que se ver todos os dias. Uma diz assim, eu não imagino minha vida sem ela, eu não sei o que seria de mim sem ela. Então, é uma simbiose muito forte, né? Uma fusão muito grande entre elas. Acontece às vezes de uma adoecer e a outra adoece também. Mas isso acontece também sem ser uma relação tão simbiótica assim. Os pais relataram muito isso, a ocorrência de acidente com o outro acidente também. Um faz uma doença, o outro também adoece. Eles têm realmente muita simultaneidade nas ocorrências. Nesse caso, ou nesses casos que vocês estão angulando mais quase como uma coisa patológica, terá faltado lá atrás, na infância, na puberdade, na adolescência, esses caminhos, essas atitudes que propiciam a marca identitária de cada um deles? Sem dúvida. Pode ter sido isso? Sem dúvida, sem dúvida. Há pais que fazem questão de vestir os filhos de forma igual, botam nomes foneticamente parecidos, como a gente já disse, só se referem a eles como os gêmeos, a família em geral. Então isso dificulta. Não separa os objetos pessoais dos gêmeos. Não tem momentos a sós com cada um, só sai com os dois juntos. Isso também não é legal, porque se ele sai só com um, ele vai entender mais aquele filho, vai entender o que se passa na cabecinha dele. Então é bom propiciar momentos a sós com cada um. No final do livro a gente coloca algumas dicas, né? Bem práticas assim, de como a escola deve fazer, de como a família também deve atuar. Por exemplo, uma questão interessante, nos aniversários é bom que cante parabéns para cada um, que cada um tenha a sua torta, o seu bolo, e não uma coisa só para os dois. Presente só para os dois, não, presente individualizado. Porque essas... Era um aniversário, era um bolo só para os dois? Bolo só para os dois. Talvez por isso a gente nunca se abraçou no aniversário da gente, assim. Olha. Eu vou chamar mais um intervalo, outra vez curtinho. A gente volta daqui a pouco para continuar essa conversa. Você pode participar do nosso programa enviando perguntas e comentários para o nosso e-mail, opiniãotvu@gmail.com, também para o nosso telefone 3423-6836 ou então pelo Twitter @opiniãope. E a gente volta já. Estamos de volta com Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa, Gêmeos, Irmãos Gêmeos. Vou abrir esse bloco trazendo para vocês algumas perguntas aqui dos telespectadores. Rosana Cláudia de Piedade, qual a relação entre o aumento de nascimento de gêmeos com a reprodução assistida? A gente falou um pouquinho sobre isso no início do programa, mas eu queria que vocês, para responder a Rosana, comentassem mais uma vez, por favor. Pode comentar. Não, isso, né, que a gente já viu. Nós temos hoje algumas situações que a gente observa que a mulher, né, que está aguardando, esperando essa gestação para depois dos 35 anos, a incidência de uma gravidez gemelar, né, ou múltipla, de gêmeos ou trigêmeos, né, ela aumenta consideravelmente. Uma outra coisa, a obesidade, né, que existe um hormônio que facilita também esse tipo de gestação. E também a gente observa que aquela gravidez assistida, aquelas mulheres que até alguns anos atrás tinham dificuldade de engravidar e que utilizam hoje em dia meios de uma gravidez assistida, né? Então a implantação dos óvulos, né, precisam ser feitas várias implantações, duas, três, para ver qual, né, vingam. Então, na maioria das vezes, provocam gestações gemelares ou de trigêmeos, às vezes mais, né?
Wilson de Moreno, gêmeos podem ter personalidades muito distintas? Pode. A gente não pode, a priori, dizer que porque são gêmeos, eles vão ser o clone do outro, né? Uhum. Por isso que a gente diz que aquele termo gêmeos idênticos, ele, na verdade, ele não é adequado, porque eles não são idênticos, né? O que a gente percebeu é que os gêmeos univitelinos, eles parecem sim ter mais dificuldade no processo de diferenciação, de sua própria identidade, de criar de afirmar sua própria identidade, do que os que são fraternos, chamados fraternos. Porque às vezes eles são até de sexo diferente. Ou Os então, fraternos. Os fraternos. Univitelinos Ou então, sempre do mesmo sexo. Ou então eles não são tão parecidos. Então as pessoas conseguem distingui-los melhor, né? Mas os univitelinos é que apresentam mais dificuldade. Mas eles lutam por essa diferenciação. Então a gente não pode, a priori, dizer que eles não vão ser Mas igual. eles lutam exatamente para cada um ter seu espaço. um espaço para mostrar a sua própria identidade. Agora, no caso da pergunta aqui, é se eles podem ter personalidades muito distintas. Pode, sim, pode. O processo de cada um é um processo de cada um. Né? Cada um traz estruturas emocionais e psíquicas que elas são formadas num processo e que, apesar de haver uma semelhança e até uma carga genética grande, né, no caso dos gêmeos univitelinos, mas apesar disso, cada um de nós tem escolhas próprias. Então, diante das mais variadas experiências que cada um de nós vivencia ao longo de toda uma vida, cada um responde à sua maneira. Né? E existe uma outra coisa também que é assim, muitas e muitas vezes, não só naquele período que a gente já colocou aqui na adolescência, às vezes um pouquinho antes, esses irmãos gêmeos começam a intensificar um processo de diferenciação e aí eles tendem a cair nos polos. Então fica um muito bacana, legal, bonzinho e outro não tanto. Então às vezes a gente vê uma coisa meio que intensificada no desejo de haver uma diferenciação entre eles. Você e Felipe? Não, Personalidades muito distintas, personalidades parecidas? Parecidas, mas não iguais. Gêmeo não é clone. Mas parecidas, Bem de alguma parecidas, forma. muitas afinidades, os gostos muito parecidos, principalmente música, né, é uma coisa que une muito a gente. Mais da metade das nossas conversas, quando a gente se cruza em casa, é de música mesmo. Os dois são professores? Pois é, só que de áreas diferentes, mas os dois gostam da coisa da sala de aula, né? Então as afinidades são muitas, né? Os gostos parecidos, então isso fez com que a gente se desse sempre muito bem, o tempo todo, em todas as fases da vida. A gente conta nos dedos, às vezes que a gente discutiu feio, assim. Então são grandes amigos, né, Tiago? Grandes amigos. E agora a gente vai se separar. Depois de 3 décadas de convivência debaixo do mesmo teto, ele vai se casar agora em janeiro. E estou curioso para ver como é que vai ser, né? Essa distância no cotidiano, no dia a dia, assim. Olha só, e Felipe, seu irmão, ligou para cá, disse que parabeniza o programa pelo tema, que é pouco discutido, mesmo na literatura. Diz que a construção da individualidade é realmente complicada. Tem um episódio que causou bastante confusão na época, acho que é um episódio entre vocês, depois ficou engraçado. Ele entrou numa escola no ano seguinte ao que Tiago saiu, que a Felipe entrou um ano depois que você tinha saído. Ele sofreu. Como ninguém conhecia Felipe, achavam que ele era você. Exato. Olha só, trazer aqui a pergunta de Maria do Rosário também, depois eu queria ver com vocês o que é mito e o que é verdade nessa relação de irmãos gêmeos. Maria do Rosário, de Campo Grande, ela pergunta quais as diferenças entre gêmeos do mesmo sexo e do sexo oposto. Eu acho que eu mais ou menos sinalizei isso, né? Quando eu disse que os gêmeos que são fraternos, chamados fraternos, são os dizigóticos, né? Que nascem em placentas diferentes, eles tendem a se diferenciar melhor, vamos dizer. O processo deles é menos complicado.
né? Ou porque são de sexos opostos ou porque eles não são tão parecidos fisicamente, o que não ocorre com os gêmeos univitelinos, que são chamados os idênticos, né, popularmente. Então a diferença, mas eles são muito unidos também. Os fraternos também mostraram uma união muito grande. Na nossa pesquisa nós encontramos gêmeos que mais gostam da condição de ser gêmeo do que os que não gostam. Mas, como é pesquisa, a gente tem que falar de tudo que a gente encontra, né? A gente encontrou também outros que não gostam, que procuram exatamente se diferenciar fazendo o oposto, como ela disse. Um é o oposto do outro. É nessa busca da sua própria identidade, né? Mito ou verdade? Gêmeos não podem ser amamentados porque a mãe não terá leite suficiente para os dois. Mito ou verdade? Mito. A mãe precisa amamentar os dois ao mesmo tempo. Mito ou verdade? Aí é complicado, né? Porque um vai ter que ficar chorando com fome enquanto ela amamenta o outro, né? Então, talvez seja possível amamentar os dois, né? Uma bota um no seio, outra bota o outro no outro seio, faz o revezamento quando for possível também. Agora, oi. Eu só digo assim, eu sugiro, nós, né, de um modo geral falando, a gente sugere que isso seja feito de uma forma flexível, né, de uma forma, sei lá, harmônica, entende? Então, assim, coloca uns, de repente, qual deles que está chorando, vamos dizer, mais, entendeu? O que foi melhor alimentado na amamentação anterior, então começa com outro. Então, haver uma coisa harmônica, flexível, né? Para não gerar um estresse, entendeu? Uma mãe com 2 filhos ao mesmo tempo é uma situação que, na maioria das vezes, assim, não vai ter condições de dar uma assistência, de, sei lá, engasgou, colocar para rotar. Então, a gente sugere um de cada vez, né? E fazer um revezamento, uma arrumação para esse tipo de situação. Estou aqui pensando, você colocou, Cristina, que os pais saírem para passear, para brincar, tá em algum momento sozinhos com um dos filhos, se isso não poderia ser aplicado também para a amamentação, quer dizer, se não seria muito importante para aquele bebê ter o momento dele exclusivo com aquela mãe. Com aquela mãe. Porque já que repartiu desde o útero materno a mãe, né? Eles já vêm juntos desde sempre. É interessante essa colocação. E também para que comecem a ser formados os laços maternos com cada filho, né? A gente geralmente diz assim que cada filho tem uma mãe diferente. Uma mãe de 10 filhos, ela é 10 mães. Uma mãe de 2 filhos, ela é 2 mães. Porque cada filho, desde o iniciozinho, ele já começa a apresentar características, entende? E essa mãe, tanto quanto mais tiver uma possibilidade de momentos com cada um deles, esses laços serão identificados e começarão a ser bem estruturados, solidificados. Mito ou verdade? Vou perguntar para você, Tiago. Gêmeos sempre agem do mesmo jeito? Mito. Mito? Mito. As experiências vivenciadas, né? Depois que cada um vive a sua história, né? Vai para os seus lugares. Então você adquire formas de comportamento diferentes, toma decisões da sua maneira. Então, não acredito nessa falácia, não. O desenvolvimento dos gêmeos será mais lento. Mito ou verdade? É mito também. A não ser no caso de prematuridade, como você falou, que há a probabilidade deles nascerem prematuros e vão necessitar de mais atendimento especializado, sim. E aí pode haver uma defasagem em relação ao desenvolvimento de uma criança que não é gêmea. Às vezes há um certo atraso cognitivo, psicomotor, não é? No social, porque, como você falou, eles se bastam. Então, muitas vezes, eles mesmos se excluem os irmãos falam muito isso, que eles se bastavam, que chegam junto aí, eles param de falar o que eles estavam falando.
para os outros não compartilharem, eles são muito eles, né? Então, isso pode dificultar um pouco a sociabilidade dos gêmeos, mas tudo isso vai passando com o tempo. A linguagem, como eu já falei, que pode ser também própria entre eles, tudo isso tende a ser dirimido à medida que eles vão se desenvolvendo. Mas eu volto a referir que a importância do meio, a importância da família e do meio social de ajudar esses gêmeos a se distinguirem. Um será bom e o outro mal. Graças a Deus. Isso é um mito, né? Meu Deus do céu, graças a Deus. Agora é preciso, a gente está brincando, né? Graças a Deus, e apesar de ser uma coisa séria, mas assim, é preciso que esses pais, né, observem essa procura dessa identificação e dessa separação, mas as escolhas que cada um vai estar fazendo para que possa ser o suporte, o esteio de boas escolhas. Então, não necessariamente, né, às vezes a criança, ela meio que perdida, começa a fazer escolhas só voltadas para ser diferente do irmão. E às vezes as escolhas não são tão boas, entende? Então, precisa ter esse pai presente, essa mãe presente, para dizer, filho, filha, você pode fazer uma escolha semelhante ao seu irmão, ou fazer uma coisa diferente. O ponto é, o que é bom para você, o que é legal, aonde isso vai levar. Então, refletir, ajudar a criar uma reflexão nas escolhas. E respeitar, né, as escolhas do filho. Não porque um faz um esporte, o outro tem que fazer também. Um faz uma carreira numa profissão, o outro tem que ser também. Não, tem que respeitar as escolhas deles. Se eles quiserem fazer igual, tudo bem. Se não, também respeitar nessas escolhas. O sucesso de um numa área, às vezes o outro não. Não é? Exatamente. A mãe sempre sabe quem é quem. Mito ou verdade? Mito. Mito, né? Mito. Dá para trocar às vezes, dá para confundir. Na minha experiência, né, minha e do meu irmão, mesmo agora, depois de adultos, pelo telefone, ela não sabe. A gente tem que dizer, né, quem é que está falando. No seu livro tem o relato de uma mãe que amamentou 2 vezes o mesmo filho, né? Pensando que estava amamentando os 2. E outra que levou ao médico o mesmo bebê. Filho. Deixou o doente em casa e levou. Eles ficam doentes juntos. Mito ou verdade? Muitas vezes ficam. Como eu falei, às vezes há ocorrências em pouco espaço de tempo de adoecimento, de acidentes entre eles, né? Mas, como o Viviane disse, a gente que é sistêmica, a gente não pode determinar. A gente não pode ver nada de uma forma determinística, porque depende, né? O ser humano é dinâmico, né? Então... O que um sente, o outro sente, Tiago? Eu acho que não. Não? Eu acho que não. Eu acho que quando ocorre, é uma coincidência determinada por meios culturais, por experiências, por referências culturais, por repertório, não é? De preferência mesmo, assim. Acho que quando um sente saudade de uma coisa que teve, muito provavelmente essa experiência de ter tido esse prazer, essa alegria, o irmão também compartilhou dessa experiência. Então ele também vai sentir também essa saudade. Então acho que há um predomínio cultural, assim, da coisa do sentir. Mas no não acredito em intuição, não. No caso de, por exemplo, uma dor de cabeça, você ter uma dor de cabeça repentina e o outro ter também, você ter uma dor de estômago repentina, o outro ter também, isso é mito? E principalmente no caso de gêmeos univitelinos? Eu acho que é mito. Cristina? Alguns pais relataram essas coincidências. Relataram. Que há, né? Que é possível. Relataram essas coincidências durante o desenvolvimento deles, né? Porque é uma proximidade muito grande, gente. Eles vivem próximos desde o útero. Quando um chora, é comum o outro chorar também. Ativa o outro. Eles desejam viver a mesma experiência, simultânea. O tempo da gente acabou. Última informação do programa hoje. Onde encontrar seu livro? Ele está disponível na livraria Vozes, na Rua do Príncipe.
Ali pertinho da Universidade Católica, não é isso? Católica. Muito obrigada mais uma vez por terem vindo hoje aqui ao Opinião Pernambuco. Manda um abraço para o teu irmão, para Felipe. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora, muito obrigada pelas perguntas e o Opinião Pernambuco volta amanhã.